Bem-vindo à lição 3. Primeiros passos no ambiente de programação. Nesta lição, discutiremos como escrever, compilar e rodar os programas em Java. Existem duas maneiras para se fazer isto. A primeira é por intermédio de uma console e um editor de texto, e a segunda utilizando a IDE NetBeans como ambiente integrado de desenvolvimento. Ao final desta lição, o estudante será capaz de criar programas utilizando um editor de texto com uma console do Linux ou Windows, diferenciar entre os erros de sintaxe e em tempo de execução, criar programas usando a IDE NetBeans. Uma console é um local onde se inserem comandos. Veja, por exemplo, como acessar a console do Windows. Execute o menu do Windows. Selecione a opção Run. Na janela que aparece, digite o comando cmd e pressione OK, e será aberta a janela de console. Podemos utilizar para escrever nossos programas um simples editor de texto, tal como o Notepad, ou então uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado. É um software aplicativo que provê um construtor de interfaces, um editor de código, um compilador e ou um interpretador e um depurador. Este será o primeiro programa Java que escreveremos. Não se preocupe por enquanto com as instruções colocadas nele. Inicialmente, vamos utilizar um editor de texto. Para isto, acesse o menu do Windows. Selecione All Programs. Selecione Acessórios. Selecione Notepad. E será aberto o editor de texto padrão do Windows. E poderemos iniciar a digitação do nosso programa. Vamos agora salvar o nosso arquivo. Pressione para isso a opção File. Selecione a opção Save. Vamos agora retornar à pasta raiz. Selecione a pasta raiz. Criaremos uma nova pasta. Digite o nome da pasta My Java Programs e pressione Enter. Pressione um duplo clique na pasta My Java Programs para entrarmos nela. Alteramos então o nome do nosso programa e alterar o tipo do arquivo que o Notepad irá salvar. Pressionamos Save. Observe a barra de títulos com o nome do nosso arquivo e a seguir vamos compilar o nosso programa. Selecione Start. Selecione Run. Mudamos para a raiz do computador e entramos na pasta My Java Programs. Verificamos os arquivos existentes nesta pasta e iremos agora compilar o nosso programa e então iremos executar o programa. Observe na janela o resultado do programa. São os seguintes passos para utilizar um editor de texto. Primeiro, iniciar o editor. Segundo, abrir a janela de console. Terceiro, escrever as instruções utilizando o editor de texto. Quarto, salvar o programa. Quinto, entrar na pasta que contém o programa. Sexto, compilar o programa. E por fim, executar o programa. Vimos um pequeno programa Java. Geralmente, não encontraremos qualquer problema para compilar e executar esses programas. Entretanto, nem sempre este é o caso. Como mencionamos na primeira parte deste curso, ocasionalmente poderemos encontrar erros durante esse processo.
O primeiro tipo de erro que pode ocorrer é durante a compilação. Vejamos, vamos alterar o nosso programa para causar alguns erros de compilação. Adicionamos uma letra a mais à palavra-chave e retiramos um ponto e vírgula do final da instrução. E agora vamos salvar o nosso programa. Utilizamos a opção Save e tentaremos novamente compilar o programa, só que agora apareceram erros de compilação. A primeira mensagem de erro sugere que existe um erro na linha 6 do programa, apontando para a palavra void. Entretanto, esta palavra está correta. O erro é exatamente na palavra anterior, static, que deve ser corrigida. A segunda mensagem de erro sugere que faltou um ponto e vírgula na linha 10. Entretanto, esta contém simplesmente o comando de fechar o bloco do método main. O erro está exatamente na linha anterior. Como regra, ao encontrar muitas mensagens de erro, devemos corrigir o primeiro erro da lista e tentar novamente compilar o programa. Deste modo, reduziremos o número total de mensagens, pois podem existir o que chamamos de erros derivados, ou seja, um erro que tem por causa a instrução anterior. O segundo tipo de erro é conhecido como erros em tempo de execução. São erros que não aparecem até que tentemos executar o programa. Os programas são compilados com sucesso. Entretanto, apresentarão respostas erradas, que podem ter como causa se o programador não obedeceu, por exemplo, uma lógica coerente, ou, no caso, em erro de estrutura do programa. Vamos agora utilizar o NetBeans. Com o NetBeans já aberto, selecione File, selecione New Project. Selecione General Java Application. Pressione Next. Pressione Browse para selecionar a pasta do projeto. Selecione a pasta My Java Programs. Iremos modificar o nome da classe principal e o nome do nosso projeto. Pressione Finish. No NetBeans, necessitamos digitar apenas a instrução principal e compilar o programa. Observe o resultado na janela de saída. Iremos agora executar o programa e veja o resultado final na janela de saída. Nesta lição, vimos meu primeiro programa, utilizando editor de texto e a console para escrever o programa, compilar o programa, executar o programa. Erros de sintaxe, erros em tempo de execução, usando o NetBeans para construir o projeto, escrever o programa, compilar o programa e executar o programa. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.